Olá, meninas! Ser mãe ou ser mulher? O que escolher? Meu nome é Márcia Freitas. É possível ser mãe e ao mesmo tempo ser mulher? Ou é possível ser mulher e ao mesmo tempo ser mãe? Ou você tem que escolher uma das opções? Você já ouviu essas frases? Mãe é padecer no paraíso. Toda maternidade acaba com casamento. O teu coração vai começar a bater fora do teu peito. Vamos analisar essa frase. Se meu coração vai começar a bater fora do meu peito, significa que eu vou deixar de ser eu vou deixar de ser mulher para ser somente mãe. E foi isso que eu fiz até um ano atrás, mais ou menos. Eu sempre quis ser mãe, então eu acho que lá pelos meus 18 anos, mais ou menos, já tinha escolhido o nome do meu filho. Eu sabia que eu ia ter um filho homem, eu acreditava nisso e eu tive. E eu fui mãe 100%. Quando o João nasceu, eu deixei de ser mulher, eu deixei de ser amiga, eu deixei de ser filha. Eu fui somente mãe, 100% mãe. E eu lembro de uma frase que me falaram quando o João nasceu, que a partir daquele momento eu ia deixar de ser Márcia para ser a mãe do João Vitor. E aquela frase, naquele momento, ela não teve nenhum impacto na minha vida, porque era isso que eu acreditava. Eu acreditava que a partir do momento que a mulher escolhesse ser mãe, ela seria somente mãe. Ela teria que se dedicar, se abdicar da sua vida para ser mãe, para ser uma mãe heroína, uma mãe super protetora, uma mãe que coloca o filho dentro de uma bolha e não deixa ninguém tocar, não deixa que nada aconteça com ele. Então, eu descobri que eu estava totalmente errada, que eu ia ter um adulto dependente de mim. Eu ia ter um adulto que não ia saber resolver os seus problemas. Eu ia ter um adulto que ia sempre correr pro meu colo chorando quando algo desse errado na vida dele. E graças a Deus que eu ainda percebi a tempo. Eu percebi a tempo de salvar meu filho. Eu percebi a tempo de me salvar como pessoa, como mulher, como ser humano, que eu vivia integralmente a maternidade. Era um desejo tão grande, tão intenso, que eu não conseguia ver nada mais ao meu redor. Eu só via o meu filho na minha frente, eu só enxergava ele. Então eu queria ser a mãe heroína, a mãe que ia fazer tudo por ele e acreditar. E vocês sabem quando foi que caiu minha ficha? Foi há um ano mais ou menos, quando ele me falou o seguinte: mamãe, eu quero escolher minhas roupas. Eu não quero que você escolha mais minhas roupas. Naquele momento, aquela palavra dele foi um tapa na minha cara. E eu entendi que eu estava sufocando ele. Aliás, eu sufoquei a vida toda dele. Eu não deixei ele crescer, eu não deixei ele ser independente, eu não deixei ele ser o João Vitor, né? Ter a personalidade dele. E isso me fez perceber quanto mal eu estava fazendo pro meu filho. E eu entendi que é necessário nós sermos uma boa mãe, sim, nós cuidarmos, nós nos dedicarmos, nós nos ajudarmos, mas nós não podemos esquecer de ser mulher, nós não podemos esquecer que tem vida após a maternidade, né? Que você continua com a sua mesma identidade e que essa identidade você não tem que deixar que a maternidade tome conta dela, porque você vai abrir mão da sua vida, você vai abrir mão de ser feliz e fazer o seu filho feliz. Como você vai fazer o seu filho feliz? Você vai oferecer felicidade para ele, explicar para ele, né, o que é bom, o que é ruim, dar uma boa educação, se você mesmo está agindo errado, se você mesmo está agindo incorretamente. Quantas mães Márcia existe pelo esse mundo afora, né? Aquela mãe protetora que coloca o filho embaixo da asa e fala: ninguém toca as coisas que ele precisa, as necessidades dele. Só eu que conheço ele, porque eu que sou a mãe dele. Ninguém mais conhece.
Toda essa minha atitude por esses anos fez eu refletir. E hoje meu filho, ele tem a identidade dele. Ele usa a roupa que ele quer, ele tem as opiniões dele, ele toma as decisões dele. Para que isso acontecesse, né, eu tive que ter um amadurecimento, eu tive que entender que eu estava sufocando meu filho, que eu não era a mãe que eu achava que ele merecia. E de onde vem essa ideia de perfeição, a maternidade perfeita, ser a mãe perfeita? Da sociedade. A sociedade, ela nos coloca dentro de caixinhas. Porque se você não for uma mãe 100% presente, você é uma mãe ruim. Só que você não tem que ser uma mãe 100% presente. Você tem que ser uma mãe que naquele momento que você vai dedicar para o seu filho, você esteja presente 100%. Independente de qual tempo seja esse momento. Então, você tem que aproveitar esse momento, criar esse vínculo com seu filho. Essa relação, que é essa relação, esse vínculo que é o chamado, né, o amor incondicional. Mas você não precisa estar 100% ali disponível para o teu filho. Você tem vida, você tem um relacionamento, você tem uma profissão, você tem você para cuidar. Então você tem que cuidar de você para que você possa cuidar de uma outra pessoa. Como você vai cuidar do seu filho se você não consegue cuidar de si mesma? A primeira caixinha que nós temos é a mãe super heroína, que era eu, que faz tudo pelo filho, não deixa o filho se sujar, não deixa o filho cair, não deixa o filho se machucar, não deixa o filho aprender a viver. Essa mãe, ela prejudica que o filho se torne um adulto pensante, um adulto independente, um adulto que tome as suas decisões. Um adulto que possa resolver qualquer tipo de conflito que ele possa encontrar pela frente. E existem milhares de mães heroínas pelo esse mundo afora. E existe também a caixa 2, que a internet está colocando aí na nossa cara, a mãe real. Aquela mãe toda descabelada, a mãe sofrida, a mãe que está tendo problema na maternidade, a mãe que não tem tempo nem para tomar banho. E nós temos que tomar muito cuidado com essas informações que a internet coloca. Porque essa mãe real que falam que tem que ser, dá uma visão de que tem que ser uma mãe sofrida, uma mãe que não tem tempo para nada, que não tem tempo para se cuidar, que só é tempo para o filho. E as mães que realmente têm tempo de cuidar do filho, de se cuidar, de fazer uma academia, de estudar, de fazer o que gosta, de sair com as amigas, essa mãe ela acaba se sentindo culpada. Será que eu estou sendo uma boa mãe? Porque eu não fico todo o tempo com meu filho. Eu tenho uma vida, eu tenho que me cuidar, eu tenho que cuidar da minha saúde, eu tenho que viver socialmente. E essa mãe, ela se sente culpada, porque ela é cobrada da sociedade que ela seja uma mãe 100%, que ela só seja mãe, que ela viva diretamente para os seus filhos. Nossa mãe era mãe solo, então ela se dedicava, ela trabalhava exaustivamente para que não faltasse nada para mim e para os meus irmãos. E ela se dedicava pra gente. E nós tínhamos ela ali presente o tempo todo. Só que quando eu tinha ali por volta de 15 anos, mais ou menos, ela conheceu uma pessoa e resolveu casar. Nossa, pra mim foi o fim do mundo. Eu não aceitava o casamento da minha mãe. Eu acreditava que ela tinha sido... Ela não tinha sido justa com a gente, porque ela ia casar, ela ia ter uma nova vida, ela podia ter um novo filho. E eu me sentia assim de lado, uma menina mimada, né, como eu era. Eu só fui entender a decisão que minha mãe tomou quando eu já estava adulta, quando eu já tinha o João, já tinha tido filho. Então, aí que eu fui entender a decisão que minha mãe tomou. E graças a Deus que ela não voltou atrás na decisão dela, porque hoje ela estaria sozinha, sem ninguém para estar amparando ela, fazendo companhia, porque todos os filhos casaram, foram ter sua vida. A mulher, ela tem que ser mulher, ela tem que lembrar que ela tem um relacionamento, que ela tem uma profissão, que ela tem uma vida, que ela vai ser mãe, mas ela vai continuar sendo a mulher, que ela vai continuar sendo a filha,
que ela vai continuar sendo a parceira. Então nós não podemos esquecer desses pequenos detalhes que nós deixamos para lá e nós só queremos ser mãe. E um dia nosso filho vai casar, vai ter a própria vida e nós vamos ficar sozinha. Porque nós vivemos emocionalmente essa maternidade, né, sufocante, essa maternidade que nós não deixamos os nossos filhos ter a própria vida. Nós queremos viver a vida dele. Outro ponto também importante que nós temos que ter bastante cuidado é quando nós somos mãe solo. Nós falamos, eu sou mãe e pai. Não existe isso, mulher. Você é mãe. Pai é o pai, que tem o papel de pai. Independente de você ser mãe solo ou ter teu parceiro ali presente, ajudando, você é mãe e ele é pai. Ele tem a responsabilidade dele e você tem a sua. E você não pode confundir. Porque você vai querer ter as suas responsabilidades e mais a responsabilidade do pai do teu filho. Aí que você vai deixar de ser mulher mesmo. Não vai querer mais se relacionar com outra pessoa, não vai querer mais criar um vínculo com alguém. Porque você só vai querer ser mãe. Você se acha na obrigação, porque seu parceiro te deixou, ele não assumiu a paternidade, você acha na obrigação que você tem que cuidar daquela criança, para que não falte nada, para que ele possa realmente ter uma vida confortável. Mas só que você não vai suprir a falta do pai, porque aquela criança ela vai sentir a falta do pai no dia dos pais na escola, no dia de uma reunião familiar. Ela vai estar sentindo a falta do pai. E você não vai suprir essa necessidade. Então, você tem que ter essa consciência. Você é mãe e ele é pai. E ponto. E quando nós nos comparamos com outras mães, né? Aquelas mães que estão ali criando seus filhos. Aí, oh meu Deus, ela está fazendo isso, eu não fiz isso pelo meu filho. Ela está fazendo aquilo, eu também não fiz isso com o meu filho. Aí chega o ciclo da culpa. A culpa de não ser uma boa mãe, de achar que não é uma boa mãe, né? A culpa que seu filho não está rendendo na escola, que você tem que trabalhar. Ou você está trabalhando ou você está com seu filho. Você não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E você começa a se culpar por várias situações da sua vida que você acha que você não está dando conta. Porque na realidade você é cobrada pela sociedade. Nossa, tu viu aquela mãe relaxada, né? O filho todo sujo. Tu viu aquela outra mãe? Nem aparece na escola, para reunião escolar. E nós somos cobradas o tempo todo. Porque se nós deixarmos alguma lacuna aberta, a sociedade vem e te cobra. Por que você não está dando atenção pro teu filho? Por que o teu filho, você está indo para academia ao invés de ficar com o teu filho em casa? Porque você está se cuidando. Ou você se separou, vai começar um novo relacionamento e você é criticada também. Nossa, separou, tem um filho, já está com outra pessoa. Nós temos que olhar para as nossas sombras e não comparar nossas sombras com as luzes de outras pessoas. Porque esse que é o nosso grande erro. Ficar comparando nossas sombras com as luzes de outras pessoas. Nós temos que entender o que é bom, o que é ruim pra gente, o que nós podemos, o que nós não podemos fazer. O que nós não podemos é esquecer que nós somos mulheres, que nós temos necessidades. A pergunta que você tem que se fazer é como você quer ver o seu filho adulto. Você quer ver um filho de mamãezinha? Ou você quer ver um homem ou uma mulher independente que resolve os seus problemas, os seus conflitos externos? Uma pessoa que te dê orgulho. Uma pessoa que sempre, toda vez que ele se envolver em algum problema, ele consiga achar a solução sozinho. Claro que uma vez ou outra, quem não gosta do colo da mamãe, né? Eu, até hoje, apesar de estarmos longe, eu quero o colo da minha mãe. Um conselho, uma palavra amiga. Isso é totalmente diferente de você estar controlando a vida do seu filho totalmente. Então, se você quer ter um adulto independente na sua vida, então dê espaço para o seu filho.
Acredite no potencial dele. Não seja uma mãe super heroína. Porque você acredita como eu acreditava que ser uma super mãe era a melhor coisa do mundo. Que eu estava sendo a bam. Mas não é nada disso. Porque a minha vida pessoal, a minha vida como mulher, eu estava deixando de lado. Só sendo mãe. E como é que eu vou ser uma boa mãe se eu estou infeliz nas outras áreas da minha vida? Eu não consigo. E nem você consegue também. E outra dica que eu te dou, para de estar te cobrando. Você não consegue dar conta de tudo. De todo momento. Esse negócio, a mulher dá conta de tudo. A mulher é povo, tem vários braços, ela consegue dar conta de tudo. Isso não existe. Você vai entrar numa exaustidão, vai prejudicar a tua saúde e não vai ter ninguém para te apoiar. Para te dizer, poxa, eu te falei que tu não dava conta. Né? Então, vamos, mulherada, ser mãe e ser mulher ao mesmo tempo é possível. E é a melhor coisa que nós podemos fazer para nós mesmos. Você deve oferecer ferramentas para que teu filho se torne um adulto feliz, para que ele possa ser independente, para que ele possa tomar decisões dele. Não sufoca o teu filho, não coloca ele dentro de uma bolha. Não usa o teu filho para justificar as tuas escolhas erradas, os teus erros. Ele veio para te ensinar algo, assim também como você tem que ensinar algo para ele, né? Porque a partir do momento que você dá amor, carinho, você quer pelo menos isso em troca. E isso é uma relação saudável. E não esquece, é possível sim você ser mãe, uma boa mãe e não se anular como mulher. Nos vemos no próximo vídeo.